Shalom, shalom, amados. Mais uma quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Teu coração, meu coração esteja aberto àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Que possamos ter nossos ouvidos atentos, ouvidos espirituais limpos, ou se estiver contaminado, que a palavra do Senhor nos limpe e nos livre de tudo aquilo que vem para nos separar do amor do nosso Deus. Amém? Feche os teus olhos, fale com o Pai. Esteja agora com seu coração aberto, com expectativa de que Deus vem para fazer algo dentro de nós. Quando nós invocamos a presença do Senhor para que ela se manifeste na nossa vida, Ele vem para fazer algo. Então, entre com expectativa, Senhor, tu tens algo para mim hoje, e Ele vai fazer, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti essa celebração, esse culto. Graça nós te damos porque estamos aprendendo, Senhor, que cultuar o Senhor é no nosso dia a dia, é hora após hora, minuto a minuto, não é algo, Rei da Glória, que passamos 2 vezes por semana, 40, 50, 60 minutos, e apenas isso. Não, papai, cultuar o Senhor é um estilo de vida que nós, ó Deus, por tua graça e misericórdia, aprendemos, Senhor. É um estilo de vida entregue à tua presença, onde não queremos pensar errado, não queremos sentir errado, onde não queremos, ó Rei da Glória, estar alienado daquilo que tu estás fazendo no exato momento, Senhor, a nosso favor, ó Pai querido. Nós queremos que cada vez mais o nosso coração se abra para entender, desfrutar e nos regozijarmos a tua presença dentro de nós. Faz esta obra, Senhor, e cada um daqueles que ouvirem esta palavra, esta ministração, Senhor, em nome de Jesus, que estejamos pacificados, estejamos em paz. Em nome de Jesus, para louvor, honra e glória do teu nome. Amém, amados? Semana passada, o pastor Alexandre Domingo falou a respeito de que eu traria uma palavra, uma palavra a respeito de por que dizimamos, por que ofertamos. Então, amados, eu quero ser breve, em poucos minutos, falar para cada um de nós que por que você e eu devemos dizimar. Talvez nós não dizimamos por causa de uma cultura, não ofertamos por causa de uma cultura que foi estabelecida na nossa mente. Não entendemos para quem é o dízimo, não entendemos o porquê do dízimo, não entendemos para que serve o dízimo. Eu coloquei algumas coisas aqui para quem são os dízimos, porque fazemos verdadeiramente algo na presença de Deus em relação a nossas finanças. A primeira coisa que eu e você precisamos entender em relação a dízimos e ofertas é que nós mudamos de reino. E por isso nós temos um reino para sustentar. Esse reino precisa ser expandido. Então, nós precisamos entender isso. Nós mudamos de reino, nós saímos do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 3, e nós fomos para o reino do Filho amado. Esse reino, ele tem leis próprias, ele tem manifestações próprias, ele tem um outro governante, ele tem um outro linguajar, ele tem um outro padrão de vida. Então, em primeiro lugar, que você e eu precisamos entender que nós somos comprados. Nós saímos do império das trevas e entramos para o reino do Filho amado. E essa mudança de lugar, ela traz para nós aquilo que é o ambiente no qual nós fomos inseridos. Nós saímos de um ambiente onde havia um banco, uma instituição financeira, onde havia um comércio, tudo com as suas leis próprias. Agora nós entramos num outro lugar onde as leis do Senhor devem prevalecer sobre nós. E o dízimo, amados, é uma ordenança do Senhor. Trazei todos os dízimos, o Senhor diz. Abraão, amados, quando recebeu ali, estava numa guerra e ele teve despojos, ele entregou o dízimo ao Melquisedeque, que era o rei de Salém. Então, nós precisamos começar a buscar da parte de Deus um entendimento do porquê damos o dízimo. Para que serve o dízimo? E eu gostaria que você e eu entendêssemos cada vez mais dentro do meu coração, entendêssemos que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Dízimo é coisa de coração, amados. Dízimo é coisa, oferta é coisa de pessoas que entenderam a quem pertencem, queremos ser gratos, obedientes, adoradores. Dízimo e ofertas é para isso. Às vezes a pessoa fala assim: mas o pastor vai gastar errado. Mas eu vou financiar a pizzaria do pastor que vai lá comer. Eu vou financiar um carro novo. Eu vou isso, eu vou aquilo. Você precisa entender que o dízimo não é dessas pessoas, as quais representam o reino de Deus. O dízimo é do Senhor. Amém? A oferta é para o Senhor. E tudo quanto a gente vai fazer para o Senhor precisa ser de coração. Ontem foi tão interessante que tínhamos já que trazer essa palavra, por quanto o pastor já tinha anunciado que traríamos. Então, eu vi um vídeo da pastora Ruth Catala, que é da Igreja Bola de Neve, e ela fez um culto com algumas irmãs,
e aquelas mulheres, né? Eu creio que é da igreja que ela pastoreia, vieram todas caracterizadas com roupas da África, porque ela é uma mulher desse continente. Vieram ali aquelas pessoas, amados, e foi tão bonito aquilo, porque aquelas mulheres vinham dançando e vinham trazendo, não a parte de dinheiro, vinham trazendo roupas, pacotes de coisas, vinham trazendo com tanta alegria, amados, porque é exatamente isso, não se trata de dinheiro, se trata de coração. Então, dízimo é algo de coração, porque eu entendi que eu mudei de reino, esse reino ele tem uma ordem, ele tem uma manifestação, e porque eu sou grata por ter sido tirada do império maligno que me mandava para o inferno, então agora eu quero ser grata, quero ser obediente, ser adoradora. Então, esse é o segundo motivo. Esse reino ele tem uma justiça, e essa justiça precisa ser colocada em prática nas nossas vidas. Terceiro ponto, Deus ele nos promete abrir as janelas do céu. Eu quero te dizer uma coisa, amados. A palavra de Deus, quando fala de abrir as janelas do céu, ela não está falando de simplesmente bênçãos que o Senhor está nos dando. Ele está falando a respeito de janela no mundo espiritual, profeticamente falando, janela é lugar de revelação. Janela é um lugar onde se passa conhecimento. A janela eu abro e olho para fora. Uma porta eu passo, eu entro, é um tipo de dimensão, mas a janela é diferente. Eu olho por aquela janela. E a palavra de Deus diz que ele me dá revelação do céu. Amados, e você sabe quem prospera é quem tem mais informação. Você sabia que Jacó, ele prosperou porque ele tinha informação privilegiada. Por quê? Porque nós fomos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado, não foi assim? Só que há uma guerra ainda. Nós estamos com o nosso corpo e a nossa alma aqui, nessa terra. Nossa alma está nas regiões espirituais, pelejando, o nosso corpo que está aqui na terra. Então, nós precisamos entender, amados, que quando temos informação do céu no nosso espírito, nós puxamos isso para a terra e as informações privilegiadas que nós temos daquilo que é do céu, daquilo que é celestial, prevalece sobre o império das trevas. Um exemplo rápido para encerrarmos esse assunto por hoje é Jacó. Fazia muito tempo trabalhando com o sogro, e o sogro sempre defraudando, sempre mudando o contrato, sempre fazendo coisas terríveis, até um dia que Deus falou, não, vamos acabar com isso, e começou a dar sonhos para Jacó. E nesses sonhos, Jacó recebeu estratégias da parte de Deus. Nesse sonho, Jacó recebeu como ele iria fazer para anular os ardis daquele homem, porque cada vez que ele falava, olha, essas ovelhas aqui, as malhadas vão ser as suas, as listradas vão ser as suas, as de uma cor só vão ser as suas. O que acontecia? Esse homem maligno e enganador, ele pegava e levava para muito longe as matrizes que poderiam ajudar a Jacó a enriquecer ou tirar o seu sustento de uma maneira mais abundante. Então, ele defraudava o contrato. Então, Deus veio e deu uma estratégia para ele. Olha, você vai descascar esses 4 tipos de vara na frente das ovelhas quando elas estiverem acasalando para os próximos bebês, então. E Jacó ouviu aquela informação. Você entende o que eu estou falando? Quando nós apresentamos as nossas finanças diante de Deus, porque finança, amados, não é uma questão só de dízimo, não é uma questão só de oferta. Finança é algo para ser santificado para o Senhor. Nós precisamos entender isso, que as nossas finanças precisam ser santas diante dos olhos de Deus. Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele promete, eu abro a janela da revelação sobrenatural para você. Eu começo a trazer informação privilegiada para você. Você aplica na terra e essa terra vai produzir segundo aquilo que eu te revelei lá do céu. Amém? Então, hoje ficaremos com essa parte, em nome de Jesus. O pastor Alexandre pregará, em nome de Jesus, amém? Eu vou ler a palavra aqui, que hoje ele vai pregar e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Só que antes, amados, eu quero fazer uma oração por você, em relação ao dízimo, em o nome de Jesus, amém? Papai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti essa Tua palavra. Senhor, o dízimo é Teu e os filhos são Teus. Só o Teu Espírito pode convencê-los. Só o Teu Espírito pode colocar no coração de cada um a lealdade, Senhor, que há em nós por termos sido arrancados de um lugar de morte, de um lugar de cativeiro, de um lugar de prisão. Então, vem com o peso da Tua glória e dá a Tua opinião sobre esse assunto a cada um dos Teus filhos que ouvirem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Alexandre aqui vai pregar.
mas nós vamos ler a palavra para ele. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 35. Escute, em nome de Jesus, preste atenção, já vai abrindo teu coração. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam, dizendo, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, a ti mesmo. Por cima dele estava escrito esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam-o, dizendo: ao menos não temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque estamos passando por isso, porque recebemos os que os nossos feitos merecem, mas este mal algum fez. Então disse Jesus. Então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o céu se escurecera e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Amém? Pastor Alexandre agora vai trazer a palavra em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te engrandecer, te louvar. E sabemos, ó Pai amado, que o Senhor tem uma palavra para nós hoje. O Senhor tem uma revelação para os nossos corações, um segredo, uma chave, um código profético para nos ativar no reino do Espírito e para tirar os nossos olhos do natural, Pai. Precisamos entrar no sobrenatural, precisamos ver o que as pessoas não veem, precisamos entender o que as pessoas não entendem. Precisamos, ó Pai amado, nos desvencilhar daquilo que os nossos olhos naturais enxergam e entrarmos, ó Pai amado, naquilo que os nossos olhos espirituais estão nos mostrando. Por favor, Pai, revela-nos a Tua palavra, fala com a minha vida, fala com a Tua igreja, cobre-nos com o Teu sangue, nos dá liberdade, Pai amado, na Tua presença para estarmos fluindo em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É uma visão meio bizarra, mas a intenção é essa mesmo. E eu quero, antes de falar a respeito desse texto de Lucas, eu quero falar a respeito de Isaac, quando foi abençoar a Esaú. Quando ele chama Esaú e fala: prepara, vai caçar, prepara uma comida para mim, um guisado, e vem que eu vou te abençoar. Isaac já estava com os olhos bem cansados, praticamente cego, e então a mãe de Esaú a mãe de Jacó, Rebeca, ela corre e faz ali uma tramóia junto com Jacó e pega ali uma comida, faz e prepara e introduz Jacó na presença de Isaac para receber a bênção no lugar de Esaú. E na conversa ali fica meio esquisito, e aí Isaac está meio desconfortável, mas ele pega e fala assim: deixa eu tocar nos seus braços. E ele toca no braço, e era um braço peludo, porque a mãe dele tinha revestido com uma pele de animal. Ele cheira a roupa, que também estava com a roupa de Esaú, fala: o cheiro é de Esaú. Aí ele fala assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, o pelo é de Esaú. E ele então abençoa o filho errado, abençoa Jacó. Embora Esaú tivesse entregue a sua bênção, a sua primogenitura, mas na verdade o pai foi enganado. E por que ele foi enganado? Porque ele se prendeu naquilo que ele estava tocando, naquilo que ele estava cheirando, ou naquilo que ele poderia ver com as mãos, ver com o olfato, fazendo aqui uma sinestesia, uma mistura de sentidos. Então, na verdade, ele desprezou o que ele ouvia, e o que nós ouvimos é o mais importante. De repente, hoje, uma palavra vai ser liberada sobre a tua vida, onde você vai poder acessar algo da parte de Deus, que se você parasse no meu visual, você iria desligar esse negócio agora e sair correndo e orar pela minha vida, falar assim: meu Deus, o pastor Alexandre está louco, deixa eu orar por ele, por favor. Pai, em nome de Jesus, visita o teu servo que está ficando louco. Mas eu não estou ficando louco. Mas eu quero que uma palavra que saia da minha boca entre no teu coração e você entenda que, apesar desse visual esquisito, há uma palavra que pode te libertar, e é a palavra que nos liberta. João Batista estava lá no deserto, parecia um louco também, comendo lá gafanhoto, mel, gritando, clamando, mas as pessoas iam atrás de uma voz.
As pessoas iam atrás de uma voz que libertava, as pessoas iam atrás de uma voz que ativava elas no espírito, que trazia uma condição espiritual para elas, independente do que elas viam. E entrando agora no texto, então, de Lucas, esse capítulo é muito importante, porque acontece algo aqui sobrenatural. A crucificação de Jesus está ocorrendo, ele está todo arrebentado, ele está todo desfigurado, ele está ensanguentado, ele está à beira da morte, ele está ali representando a maldição da humanidade, ele está pendurado no madeiro, e maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele tinha apanhado demais, ele estava completamente horrível. E ali estava, diz a palavra que a pastora Fátima leu, tinha um povo observando, tinham soldados observando, tinham príncipes observando e tinham ladrões pendurados com ele, um de cada lado, naquela cruz, naquele momento da crucificação. E se nós olharmos para Jesus, nós iríamos fazer exatamente o que aquelas pessoas fizeram. Porque como que um Deus todo-poderoso, que pode libertar, que pode curar, que pode sarar, que pode transformar vidas, que falou que fazia tanta coisa, como que agora ele está todo arrebentado, ensanguentado, e apanhou, e ele está lá pendurado nessa cruz, morrendo. Então, na verdade, esse Jesus não é nada. Esse Jesus não tem nada para me oferecer. Eu olho para aquela aparência, eu falo, o que vai sair daí? O que tem de proveito nessa aparência? Um simples homem morrendo como qualquer outro homem não tem nada para me dar. E muitas vezes é assim que nós estamos vendo a palavra de Deus. As circunstâncias estão tão difíceis para mim e para você em muitas áreas, que nós olhamos o próprio Cristo, olhamos a própria palavra, porque ali era o Verbo vivo pendurado ali, era o próprio Deus, era Cristo. E eles olhavam e não viam nada. Eles olhavam e só viam um homem que apanhou, um homem que estava sendo ali chicoteado, um homem que estavam tirando sarro dele, não representava nada no reino espiritual. E muitas vezes para mim e para você nós estamos exatamente nesse lugar, como povo, como príncipe, como soldado, como ladrão. Nós estamos olhando e falando: quem é esse Cristo? Quem é essa palavra? E é para mim mesmo, para mim, para você que somos crentes, olhando e falando assim, mas não está acontecendo nada. Essa palavra está ensanguentada, ela está sem poder, ela está morrendo. Eu não vejo acontecer nada na minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu dou glória, aleluia, eu oro em línguas, eu sapateio, eu pulo, mas não está mudando nada. Mas porque nós precisamos fazer o quê? Ativar a voz profética, mesmo através dessa coisa feia que nós estamos vendo. Nós precisamos olhar para esse quadro horrível que está à nossa frente, o nosso Jesus sendo crucificado. A palavra de Deus parece que inoperante, parece que perdendo. Temos um cenário político no momento que parece que a palavra de Deus está perdendo. Na sua vida, na sua casa, na sua finança, na sua família, você olha e parece que a palavra está perdendo, está sem força. E os demônios, a nossa carne, a nossa natureza almática, adâmica, a família, pessoas às vezes na igreja falam: cadê o seu Deus? Cadê o teu Jesus? Nada acontece, você não sai da igreja, você não faz outra coisa a não ser orar, ler Bíblia, jejuar, tudo para você, Jesus, Jesus, Jesus. Cadê esse Jesus? Fala para ele te salvar agora, fala para ele descer da cruz, fala para ele fazer alguma coisa por você, fala para essa palavra operar a teu favor. E você, às vezes, e eu ficamos olhando para: meu Deus, onde o Senhor está nisso tudo? O que está acontecendo? E as aparências começam a nos assustar porque elas são muito reais. As aparências começam a nos amedrontar porque é o que nós estamos vendo. O que você está vendo agora aqui é uma pessoa totalmente fora do padrão, óculos escuros à noite, um chapéu lá do norte, do nordeste, sei lá, uma barba toda arrepiada. Ridículo. E é o que às vezes nós estamos vendo, uma coisa ridícula, sem sentido, sem pé nem cabeça, que não vai acontecer nada. Mas preste atenção na minha voz. Preste atenção na voz do Espírito Santo através da minha vida, que é isso que vai fazer a diferença para você. Se Isaac tivesse crido e ouvido e ficado na voz que ele ouviu, ele não teria abençoado o filho errado. Mas ele ouviu a voz e desprezou a voz. Ele preferiu ficar naquilo que ele sentiu, ele preferiu ficar naquilo que ele cheirou. E ele então fez uma coisa errada. Ele foi enganado. Nós temos que entender que se nós ficarmos no campo daquilo que nós estamos vendo, nós seremos enganados. O adversário vai conseguir nos enganar. E aquele povo teve a mesma oportunidade daquele ladrão. Os príncipes tiveram a mesma oportunidade do ladrão. Os soldados, a mesma oportunidade do ladrão. Porque qualquer um que olhasse para aquele Jesus como aquele ladrão olhou, seria salvo. Aquele ladrão, ele olha, ele repreende aquele outro ladrão que está com ele na cruz, e ele olha para Jesus,
E ele fala assim para o ladrão: o que ele fez? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este o que fez? E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele conseguiu ativar algo muito tremendo. Ele conseguiu ali ser perdoado dos seus pecados. Ele mudou um cativeiro tremendo porque ele conseguiu ver o que ninguém estava vendo. A oportunidade era para todos. Qualquer um que chamasse ali Jesus de rei e falasse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu sei que o Senhor está sendo crucificado. Eu sei que o Senhor está desfigurado. Eu sei que o Senhor apanhou, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu creio em ti. Salva-me, Jesus. Ele ia falar: estarás comigo no paraíso ainda hoje, como ele falou para aquele ladrão. É um momento agora da minha vida e da tua vida de nós nos levantarmos em fé e falarmos para esta figura feia que nós estamos vendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhar para tudo isso que não está dando certo e olhar para a palavra que está sendo distorcida aos nossos olhos e falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Precisamos ter fé, abandonar a incredulidade, abandonar aquilo que nós estamos vendo para entrar num lugar profético, onde a fé vai ativar a salvação. Aonde a fé vai nos colocar aonde nós precisamos receber aquilo que nós temos da parte de Deus. Eram os últimos suspiros do Rei dos Reis e eram os últimos suspiros daquele ladrão. E aquele ladrão aproveitou a última oportunidade que ele tinha na sua vida. Talvez você esteja nos últimos suspiros nessa área da sua vida. E é momento de você olhar para Jesus e falar: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou vendo a tua palavra está feia para mim. A tua palavra para mim parece que tá sem poder, está sem vida. Parece que está desfigurada. Parece que não está fazendo nada, parece que não está acontecendo nada, mas lembra-te de mim, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que a tua palavra é viva, eu sei que o Senhor pode fazer a diferença na minha vida, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu sei que o Senhor me libertou, eu sei que o Senhor curou as minhas doenças, eu sei que o Senhor restaurou minha vida financeira, eu sei que o Senhor restaurou meu casamento, não que o Senhor vai fazer, o Senhor já fez, e eu quero tomar posse disso pela fé. Está tudo horrível, Jesus, mas eu creio em Ti. Comece a clamar, comece a falar a esta situação horrível que está te cercando, que você acredita, que você está vendo além dessa circunstância, que você está vendo além dessa formação horrível que os teus olhos fazem a leitura e informam para o teu cérebro: olha, a coisa está muito feia, é irreversível. Não é irreversível. Jesus já reverteu esse quadro para mim e para você. O ladrão da cruz olhou para aquele homem e falou assim: ainda há esperança para mim. Este homem é um rei. Aí está acontecendo alguma coisa errada, mas eu sei que ele é um rei. Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele obtém uma resposta que todos ali tiveram a chance de obter: estarás comigo ainda hoje no paraíso. Mas as pessoas não fizeram essa leitura. Sabe por quê? É mais fácil escarnecer, é mais fácil zombar, é mais fácil rir. E eles riam deles mesmos. Eles riam da palavra, eles riam do próprio Cristo, mas na verdade eles zombavam dos seus próprios problemas. A solução dos seus problemas estava a poucos metros deles. Mas eles não conseguiram enxergar pelos olhos da fé. Eles continuaram cegos espiritualmente. Eles só enxergavam pelos olhos naturais. Eles só enxergavam um Cristo fraco, um Cristo morrendo, um Cristo crucificado, um Cristo sem poder, uma palavra morta, um mentiroso, um cafajeste. Era isso que eles enxergavam, um charlatão. Meu Deus. E talvez a palavra de Deus para nós hoje está numa situação muito complicada. Às vezes nós olhamos falando: Senhor, tá complicado para mim, porque eu não consigo ver nada, não consigo ver nada a não ser destruição, a não ser peso, a não ser coisas ruins. Mas eu sei que o Senhor não é um cafajeste, eu sei que o Senhor não é um charlatão, eu sei que o Senhor está vivo, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje você precisa fazer essa oração em nome de Jesus. Você precisa falar: Senhor, eu estou vendo o Senhor sendo crucificado, o Senhor vai morrer junto comigo, mas o Senhor tem algo que pode salvar a ti e a mim. Eu sei que o Senhor tem algo aí dentro, eu consigo ver pelos olhos da fé que o Senhor é poderoso, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é forte. E então a fé daquele homem em ver um rei, aonde todo mundo via uma desgraça, onde todo mundo via alguém que não tinha valor nenhum, essa fé fez com que ele ativasse no reino espiritual um código profético de salvação imediata. Um código profético onde ele foi perdoado, ele foi salvo, ele foi redimido, ele foi aceito, ele estava a poucos minutos de estar no paraíso com o próprio Cristo.
E quando nós tivermos fé, nós vamos reverter esse quadro. E é como que nós fôssemos trasladados desse momento difícil que estamos vivendo e daqui a pouco estamos num lugar tranquilo de refrigério, tomando uma água fresca com o nosso Cristo. Aleluia. Nós vamos sair dessa quentura. Nós vamos sair dessa fornalha que está hoje nos amedrontando e parece que vamos morrer torrados aqui dentro. O Senhor vai vir nos salvar. Enxergue Ele nessa situação sua. Tenha fé apesar das dificuldades. Tenha fé apesar das coisas que falam para você. Tenha fé apesar dos pensamentos que querem te dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, que não vai dar mais tempo, que você não vai reverter esse quadro, que você não é ninguém. Esquece você. Não olhe para você. Se eu ficar olhando para mim aqui, dentro desse negócio, eu vou pedir para minha esposa pegar algum tipo de camisa de força, um lençol, me amarrar e me internar. Mas eu não quero saber do que eu estou vendo. Eu quero olhar pelos olhos da fé, eu quero ver o meu Cristo, falar, Senhor, eu estou te vendo além disso. Eu estou te vendo além dessa figura esquisita. Eu posso te ver me salvando, me restaurando, me tirando da morte, mudando meu cativeiro, fazendo com que o teu nome seja glorificado na minha vida. Jesus tinha uma expectativa ali naquele momento da morte de glorificar o nome dele nas vidas, mas as pessoas preferiram continuar com a sua incredulidade, continuar fazendo aquilo que elas fizeram todo o tempo que Jesus estava na terra. Eles queriam ali se realizar, eles queriam estar certos. Muitas pessoas que julgaram Jesus em todo o seu ministério naquele lugar, era um momento era um banquete para eles. Eu sabia que ele não era nada. Eu sabia que ele ia ser crucificado. Eu sabia que ele era um mentiroso. Eu sabia que ele não tinha poder nenhum. Tá vendo? Nós estávamos certos, estavam errados. Estavam totalmente errados, porque não tinham fé, não tinham visão espiritual, não tinham revelação da palavra, não tinham a presença de Deus. Então não deixe as circunstâncias gritar aos teus ouvidos falando, sabendo? Eu sabia que você não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Eu sabia que nada ia dar certo. Eu sabia que esse Jesus não ia mudar a sua vida. Abandona isso daí, deixa quieto. Continua do jeito que você estava. Já estava ruim sem ele, ficou pior ainda com ele. Deixa quieto. Ele não vai fazer nada por você. Mentira. Jesus vai vir ao nosso socorro, ainda que ele esteja crucificado aos nossos olhos. Ainda que hoje a cena que nós estamos vendo não seja bonita, ele vai nos socorrer. Ele vai enviar o teu poder a nosso favor e vai nos colocar num lugar de refrigério. Tem um paraíso para mim e para você em cada área onde nós estamos hoje vivendo uma situação infernal. Há um paraíso hoje para nós. Aquele homem estava angustiado, estava com medo, estava beirando a morte, estava sofrendo, estava chorando, estava com o peso da culpa, da condenação, era um ladrão. Mas ele fez duas coisas muito importantes. Ele falou assim: eu mereço estar aqui. Esse não merece. Primeira coisa que nós vamos fazer é falar assim: eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho problema. Eu reconheço que eu estou limitado. Eu reconheço que eu não sou grande coisa. Mas tem um Deus por mim. Há um rei por mim. E a segunda coisa que ele fez foi ver Jesus como um rei, apesar de estar à beira da morte como ele. Eles estavam na mesma situação na terra, mas ele conseguiu ver uma situação totalmente diferente no reino espiritual. E ele acessou esse reino espiritual pela fé. A fé vai nos fazer acessar as bênçãos do Senhor no reino espiritual. Nós vamos passar por uma atmosfera de incredulidade, vamos acessar através da fé aquilo que está preparado pelo Senhor para nós. Há uma vitória preparada para mim e para você. Pastor, eu estou cansado de ouvir falar sobre vitória. Não canse não, irmão. Eu passei por uma experiência uma vez, aonde, bem no começo da minha jornada, eu recebia tanta palavra, tanta profecia, tanta revelação, que um dia eu orei e falei assim para o Senhor: Senhor, não fala mais comigo. Eu não quero mais ouvir falar isso ou aquilo, que vai acontecer isso ou aquilo. Eu quero algo palpável. Eu quero algo que eu possa pegar. Eu quero algo que eu possa pôr as mãos. Sabe o que eu queria? Eu queria que acontecesse da forma que eu queria. Jesus estava me prometendo que iria virar, mudar a minha vida. E já 80% das palavras que eu recebi naquela época já se cumpriram na minha vida. Mas eu não queria mais ouvir, porque eu queria que Deus fizesse a minha maneira. Eu queria que Deus agisse no meu tempo. E Deus tem o tempo dele, tem o jeito dele, tem a maneira dele, tem a hora certa. As palavras que Jesus liberou sobre a tua vida são reais.
Aquilo que está escrito na palavra a nosso respeito é verdade. As profecias de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Aqueles que creem irão desfrutar do reinado em Cristo. Não desista, não pare, não desanime. Não ache que não vai acontecer nada, vai acontecer. Amém. Jesus é poderoso, Jesus muda cativeiro, Jesus muda a circunstância. Jesus, ele, num piscar de olhos, ele reverteu a vida desse homem. Esse homem estava a minutos do inferno, para sempre. E ele foi levado ao paraíso para sempre também. Ele acessou a eternidade com Cristo, mas estava a poucos segundos da eternidade com Satanás. É muito sério isso. Nós precisamos entender que podemos estar a poucos segundos de uma derrota para sempre. Mas Jesus está falando: pare de olhar para a aparência, creia em mim, busque a minha palavra. Vai orar, vai ler Bíblia, vai dar glória a Deus, vai buscar minha face, vai me reconhecer como rei, me coloca como Senhor da tua vida, como teu Salvador. E em segundos eu mudo o teu cativeiro. Em segundos eu te tiro desse lugar de tristeza, de abatimento, de opróbrio, de vergonha, de vexame, de dor, de mágoa, de tristeza, de falência em todas as áreas. Nós seremos um povo forte se crermos em Deus. Seremos um povo restaurado se crermos em Deus. Teremos uma alma sarada se crermos em Jesus Cristo. Teremos uma finança saudável. Teremos um corpo físico saudável, uma família saudável, filhos, netos, que serão dependentes de Deus, porque nós vamos deixar um legado para eles. Mas sabe o que esses príncipes, esses soldados, esse povo deixou de legado para os seus filhos? A zombaria. Sabe o que nós fizemos lá, filho, quando Cristo estava sendo crucificado? Nós ríamos, nós zombávamos. Ele não era nada mesmo. Era essa história que ele contava para os filhos. Mas se eles tivessem crido, eles não iam morrer porque eles não estavam na cruz, igual aquele ladrão. Eles poderiam ter uma história diferente para contar para os seus filhos e netos. Verdade. Eles iam falar no último minuto da vida dele, ele morrendo, filho. O pai falou para ele assim: Jesus, lembra-te de mim também quando entrares no teu reino. E ele falou: você estará comigo no paraíso. Teus pecados estão perdoados. Ainda bem que você consegue me enxergar. Mas eles não tiveram essa história para contar para os filhos, porque eram escarnecedores. Mas eu e você temos que escrever uma história diferente. Temos que ter algo consistente para contar para os nossos filhos e netos. Aleluia. Temos que ter coisas sólidas para contar para eles. Falar: não, filho, é assim que funciona. É dessa maneira que a coisa anda. Meu filho de vez em quando me liga, me manda WhatsApp: pai, como é que eu faço nisso aqui? Está complicado. Como que eu oro isso? Ora por mim nisso. E sabe o que está sendo formado nele? O caráter de Cristo. Aleluia. Quando vierem os meus netos, vão falar: vô, como que eu faço? Vó, por onde que eu ando? Vocês já passaram por esse caminho? Onde está a chave? Agora, se nem você sabe como ativar as coisas no reino espiritual, o que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai contar para os seus netos? Vai morrer numa história triste e deixando uma história triste a ser contada. Mas nós precisamos, nesses últimos dias, reverter os quadros, enxergar Jesus como rei. E eu vou poder falar para o meu neto que é possível. Eu vou poder contar, eu tenho uma história triste para contar para ele. Mas eu também vou ter uma parte muito feliz, falar: mas chegou uma altura da vida do vô, e Deus mudou meu cativeiro. Chegou uma altura da vida do vô, quando o vô se submeteu a Deus de verdade, quando o vô reconheceu Cristo como rei de verdade, parou de zombar da palavra, parou de achar que a palavra não funcionava, parou de achar que a palavra tinha que funcionar do jeito que o vô queria, parou de achar que a palavra era mais ou menos. Quando o vô se entregou de verdade à palavra e reconheceu Jesus como rei, as coisas foram mudando. Como eu gostaria de ter um vô para ter me ensinado a palavra de Deus. Como eu gostaria de ter tido um pai, uma mãe para me ensinar a palavra de Deus. Como a minha vida teria sido diferente. Verdade. Como a minha vida teria tomado outro rumo. Como eu gostaria que o meu avô, tantas vezes que nós ficamos juntos, tantas coisas boas que eu tenho dele na minha memória. Mas eu poderia ter uma memória de um avô me abraçando, orando por mim, pregando a palavra, me ensinando como andar com Deus. Não ter uma memória só dessa terra, de ir a um campo de futebol, de comer amendoim, de ouvir as histórias dele.
é uma memória gostosa que eu tenho do meu avô, mas espiritualmente não serve para nada. Então nós precisamos deixar uma memória que espiritualmente tenha a comida espiritual. Porque os dias vão ficar cada vez mais difíceis, os nossos filhos e netos vão precisar de comida espiritual. E nós podemos gerar essa comida. Nós podemos gerar esse alimento no reino do Espírito. Nós podemos ser essa voz que eles vão ouvir, apesar de tantas coisas feias que estarão ao redor deles. Em nome do Senhor Jesus, você e eu nos entreguemos à voz e não às aparências. Que nos entreguemos àquilo que Deus fala e não àquilo que nossos olhos naturais veem, para que verdadeiramente possamos ver um rei, onde as pessoas estão vendo só um assassino ou um mentiroso ou qualquer coisa digna de estar na cruz. Ele não tinha motivo nenhum de estar ali, mas na verdade forjaram tudo aquilo. Em nome de Jesus, que nós tenhamos nossos olhos espirituais abertos para vermos Jesus como ele é, independente da aparência que nós estamos vendo hoje. Eu profetizo que você vai ver um rei, onde as pessoas só estão vendo um derrotado. Você vai acessar a eternidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, ó Pai, cada vida que está ouvindo esta palavra agora e aqueles que vão ouvir esta palavra ainda. Senhor amado, nos dá fé para rompermos as barreiras visuais, para romper as barreiras que querem nos trazer incredulidade, medo, zombarias, escarnecimentos. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que rompamos em fé e entremos no reino do Espírito, para que vejamos o Senhor como Rei, para que vejamos o Senhor como Salvador, como aquele que tem a eternidade preparada para nós em vitória. Teremos vitórias nessa terra e também seremos salvos. Eu quero abençoar cada vida, cada família, cada filho, cada neto, cada representante aqui possa gerar um legado lindo na tua presença. Pai, visita cada um no mais profundo, no mais oculto, aonde estavam vendo coisas feias. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que vejam ao Senhor. Para que hoje vejam ao Senhor e possam clamar a Ti. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. E que o Senhor possa assim operar a favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Domingo, às 19 horas, culto, Santa Ceia. Prepara o seu suco de uva, o seu pão e vamos estar cultuando ao Senhor. Amém? Fogo no bicho, Deus abençoe.